Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero fazer um estudo com você sobre a Epístola de Judas. Nós vamos estudar um pouco, ver algumas coisas que a Epístola nos fala e discorrer um pouco sobre esse texto bíblico. Eu quero avisar antes, agradecer aqueles que estão sempre visualizando o canal, estão sempre visitando aqui para ver se tem coisas novas. Fiquei uma semana ou mais sem postar nada, exatamente porque estava de férias e iniciando um curso novo, um curso superior novo, então eu precisava me adaptar a esse curso. Então eu vou voltar a postar novamente e agradeço aqueles que estão sempre visitando o canal, porque é muito bom, porque a gente consegue alcançar mais pessoas para Jesus. Então deixe a sua curtida, compartilhe e fale muito da palavra de Deus usando os nossos recursos aqui. E nós vamos então começar a estudar a Epístola de Judas. Vamos ver o que aparece na Epístola para nós e como podemos comentar esses assuntos. Vou usar a versão que está na bibliaonline.com.br. Você vai lá e escolhe o livro de Judas, vai em Bíblias e escolhe Almeida Corrigida e Fiel. Então você pode acompanhar o estudo pela Bíblia Online, é o site, bibliaonline.com.br, acompanhar o mesmo texto sem problema nenhum, tá bom? Então Judas é uma epístola que só tem um capítulo e tem 25 versículos, Quando você fala de Judas, por exemplo, Judas 9, você está se referindo ao versículo 9, E não ao capítulo 9. Então fique claro isso para você saber quando falarem, você ficar esperto e saber do que estão falando, Começando a leitura do texto, nós vemos que Judas diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Bom, o que ele está dizendo aqui é que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, Isso tem alguma coisa interessante para nós. Ele está dizendo que ele é uma pessoa que se converteu a Jesus e ao mesmo tempo é irmão de Tiago. Tiago, aquele apóstolo que escreveu a Epístola de Tiago. Daí nós podemos ver, segundo estudiosos, que Judas era irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Então Judas, ele era um irmão de Jesus que se converteu, e aceitou Jesus como Salvador. Como você pode ver nos Evangelhos, Jesus, quando se apresentava ao povo judeu, os próprios irmãos não criam nele, mas com sua ressurreição, os irmãos passam a crer e fazer parte desse séquito de Jesus, dos discípulos de Jesus, especialmente dos apóstolos, Então nós temos aí especialmente Judas e Tiago como irmãos de Jesus, E é interessante que a gente pode observar aqui que são chamados e santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele diz que nós somos chamados para Deus Pai e santificados por Ele e também conservados por Jesus Cristo. O que isso nos leva a entender? Que não é o fato de você ser bom que te conserva na presença de Deus. É a paz, a alegria, o amor de Jesus Cristo que nos conserva, Então você pode estar santificado, pode se dedicar a ter uma vida santa, mas só o que vai te conservar na vida santa é você estar submisso a Jesus Cristo. Ele continua ainda dizendo: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Diz coisas importantes que nós precisamos. É interessante que Judas não trata de riquezas, não trata de outras coisas. Ele trata simplesmente de misericórdia, paz e amor. Se você tiver misericórdia, paz e amor, você vai conseguir resolver muitas coisas em suas vidas. Imagine, todos nós erramos, então precisamos de misericórdia. Claro que não procuramos errar de propósito, isso é diferente. Então você erra por acidente, por uma situação em que você perdeu o controle momentaneamente e errou, então isso pode acontecer. Então aí você precisa de misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus diariamente. Além disso, de paz e amor, e que isso nos seja multiplicado.
Ele continua ainda fazendo um pequeno destaque aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que Judas quer escrever e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Ele sentiu a necessidade de batalhar pela fé. E às vezes nós precisamos realmente batalhar pela fé. Mas por que precisamos batalhar pela fé? O versículo 4 nos diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, Judas está nos dizendo que é importante que nós batalhemos pela fé, porque entram pessoas estranhas no meio evangélico e trazem comportamentos e ações erradas. Então, precisamos estar sempre atentos para batalhar pela fé. E o que é batalhar pela fé? É conhecer a doutrina da sua igreja, né? Saber o que se prega, saber qual é a coerência bíblica de tudo que você estuda. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque se você não conhecer a Bíblia, você será enrolado por qualquer pessoa estranha que se introduz no meio da igreja para trazer um ensino falso, né? É interessante que Judas ainda diz que quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ora, está falando aqui do povo de Israel. Isso é interessante pensarmos, porque Judas era judeu, né? O nome dele, Judas, é até um nome bem característico de judeu, né? E ele diz que o povo que foi tirado do Egito, lá você pode encontrar a história no Pentateuco, especialmente em Êxodo, né? Especialmente ali, você vai ver que esse povo não guardou a sua fidelidade a Deus. E por isso destruiu os que não creram. Quem? Deus destruiu eles. Deus destruiu eles. Há situações em que a espada de Deus passou e dizimou várias pessoas, porque eles não criam na palavra de Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas Deus foi tão cruel assim que dizimou essas pessoas? Preste atenção, eles estavam retomando a terra prometida que era de Abraão e que eles iam tomar. Imagine que se Deus queria um povo perfeito que pudesse restaurar todas as pessoas através da sua história, da qual viria o Messias, pudesse restaurar toda a humanidade a Deus em Cristo, não seria mais coerente que esse povo fosse bem responsável? E aliás, quem é o dono da vida? Quem dá a vida? É Deus. Ele deu, ele pode tirar, certo? Ele é o dono da vida. E é interessante que ele pensou também que se aquelas pessoas que estavam em maus comportamentos e situações estranhas, elas divulgassem isso pelo povo e o povo começasse a praticar aquelas coisas erradas, automaticamente o que aconteceria? Hoje nós não conheceríamos a Jesus, talvez fosse outro caminho, mas talvez hoje não conhecêssemos a Jesus, porque não haveria um povo adequado, né? Feito conforme a vontade de Deus. Por isso, às vezes, alguns chegam e dizem que o povo de Israel falhou no plano de Deus. Não, Deus sempre conduziu o povo de Israel para a vontade dele específica. E essa vontade dele, muitas vezes, foi feita contra a vontade do povo de Israel, porque a vontade de Deus prevalecia pelo povo de Israel conciliar toda a humanidade e não somente o povo judeu. Entretanto, hoje os judeus pensam ainda que Deus veio só para eles, mas não, Deus é para todos. O Messias, eles pensam que virá ainda só para eles, mas Jesus já veio e veio para todos. Então precisamos entender isso, que precisamos ser fiéis e não ser levados por qualquer tipo de doutrina. É interessante que Judas está falando aqui de homens
que converteram em dissolução a graça de Deus, e pode estar se referindo tanto a judaizantes, que eram judeus que se tinham adentrado ao cristianismo e queriam levar práticas do judaísmo para os cristãos de um modo geral, como também ao grupo de pessoas que eram mais esotéricas, tinham um pensamento de que a carne era má, de que só a alma era boa, e queriam ensinar coisas que não estavam na palavra, porque para a Bíblia Sagrada o corpo é templo do Espírito Santo e não uma coisa ruim. Então Judas está trazendo isso, e ele mostra que aquelas pessoas que, digamos assim, desobedecem a Deus não têm um bom fim. Então ele começa a falar especificamente desse povo que saiu do Egito. E ele ainda dá um exemplo aqui: e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, né? Aqui ele está falando de anjos, especificamente ele enumerou. Primeiro ele falou das pessoas que estavam no Egito, Israel no Egito. Depois ele fala de anjos, que são os demônios, os anjos caídos. E além disso ele cita um outro exemplo, olha só, é um exemplo, outro exemplo, agora mais um exemplo. Então são coisas separadas, são versículos com coisas separadas. Ele está enumerando exemplos de pessoas que tiveram uma situação ruim, ou seja, pessoas ou anjos, né, que tiveram condenação por abandonar a verdadeira doutrina de Deus, né, a fidelidade à palavra de Deus. Ele diz no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E ele continua ainda: e contudo estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ora, ele está comparando aqui aqueles do povo de Israel que eram desobedientes com os anjos caídos, e além com aqueles moradores de Sodoma e Gomorra. Ele está dizendo que esses que pregam palavras estranhas, doutrinas estranhas, eles são semelhantes a demônios, são semelhantes a sodomitas, são semelhantes a anjos caídos. É isso que ele está dizendo. Então ele começa a dizer que esses são semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. O que significa isso? Lá no versículo que nós vimos no início, deixa eu ver aqui, versículo 4. E nego a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando da dominação de Jesus. Eles negam o domínio de Jesus e vituperam as dignidades, ou seja, afrontam, jogam por terra tudo que é digno de se crer e de achar verdadeiro. Nós temos visto isso muito hoje em dia em vários lugares. A internet também se tornou um campo vasto para pessoas que querem vituperar da verdade, né? E ele continua dando um outro exemplo. Olha só, esse exemplo está desconectado dos outros. Os exemplos são exemplos por enumeração, tá? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então ele deu esse exemplo e comparou esses homens maus que estavam trazendo doutrinas erradas. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Aí ele continua dizendo: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Caim é o irmão de Abel, que matou o próprio irmão, né? Lá no primeiro homicídio na história da humanidade. E o engano de Balaão é aquele que recebeu dinheiro para profetizar contra o povo de Israel, e inclusive a própria jumenta falou com ele, chamando a atenção: que é isso, Balaão, o que você está fazendo, né? E a contradição de Coré era aquela pessoa de um grupo de levitas que tentou fazer um outro tipo de culto, né? Então você pode ver isso com mais detalhes lá no Pentateuco, né? de Êxodo a Deuteronômio.
É interessante que você pode ver isso aí, que esses se contaminam e parecem com essas pessoas. É interessante uma coisa aqui, que ele cita que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, aqui tem um pequeno detalhe, que esse texto ele não está no texto bíblico de modo geral, né? Mas ele vem de um texto, de outro texto, que é o livro de Enoque. Entretanto, o que significa a gente entender, às vezes as pessoas pensam, então o livro de Enoque seria um livro inspirado. Não é bem assim, espera aí, tá? O livro de Enoque é um livro que tem muitas coisas exageradas até, e que contradiz outros ensinos bíblicos, né? O livro de Enoque é um livro escrito, um livro religioso, que alguém escreveu para contar histórias que estavam na tradição oral das pessoas, né? E essa tradição oral tinha alguns componentes que poderiam ser um tanto quanto estranhos, né? É importante a gente entender que a Bíblia só foi canonizada naquilo em que ela realmente convergia para a palavra de Deus. O livro de Enoque, ele nunca foi reconhecido como um livro sagrado. Desde que apareceu, no caso que se tem notícia, né, não era reconhecido como um livro sagrado, mas sim como um livro piedoso. O fato de Enoque citar um evento que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e não pronunciou juízo de maldição contra Satanás, significa apenas que tinha um dado que era de conhecimento universal dos judeus e que ele estava citando aqui. E não significa necessariamente que ele estivesse citando o livro de Enoque. Na verdade, ele poderia estar apenas citando um conhecimento que era oral, da tradição oral do povo. Então o povo sabia daquele assunto e conversava entre si. Então não é exato que ele estava aqui citando o livro de Enoque, mas um conhecimento da tradição oral dos judeus, das histórias que se contavam entre os judeus. Tem um livro que se chama Histórias do Povo de Deus, né? É um livro com várias fábulas, várias histórias sobre o povo de Israel. E então o povo de Israel tem várias histórias, várias tradições que não são bíblicas, não são canônicas, e por isso elas não estão na Bíblia. Mas elas podem ser citadas até em algum texto bíblico como uma referência, como um exemplo, né? Aqui Enoque está fazendo apenas como uma argumentação o fato e não necessariamente o livro, né? É interessante que nós vemos aqui que esses seguiram o caminho do mal, né? Embora fizessem o contrário do que Miguel fez, que fosse se submeter ao Senhor. E Judas continua dizendo: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente preservada a negrura das trevas. Ou seja, quando você vê alguém pregando doutrina estranha à palavra de Deus, quando você vê alguém, por exemplo, defendendo o aborto, às vezes defendendo de púlpito, né? Ou outra coisa parecida, essa pessoa tem essas características aqui que Judas está dando, né? Eles são manchas nas festas de amor, são árvores infrutíferas, são nuvens sem água, ou seja, uma nuvem que não serve para nada, né? Que não fertiliza o solo. É interessante a gente pensar nessas figuras que ele usa, né? E essas figuras mostram que essas pessoas não têm utilidade para a Igreja de Cristo, mas que elas estão caminhando para o inferno. E existem muitas pessoas nessa situação nas igrejas hoje em dia, né? Talvez de muitas eu esteja exagerando, mas existem algumas. Isso se chama joio, né? Quando Jesus usa o termo para dizer que são o joio. Esse joio
cresce junto com o trigo, que são os verdadeiros cristãos. O joio era uma planta parecida com o trigo até determinada idade, mas só que depois, quando secava, né, na época da colheita, o trigo ficava de uma cor e o joio de outra. Então eles conseguiam diferenciar o que era o joio e o trigo. Mas essas pessoas, às vezes, a gente não consegue necessariamente diferenciar. Por isso existem pastores. Os pastores têm a finalidade de cuidar da ovelha, cuidar do rebanho, alertando para os perigos do caminho. Ou seja, o pastor, ele é uma figura de um guia. Ele orienta, mostra, ó, por aqui há um perigo, e faz com que você evite aquele perigo, né? E é interessante que essas pessoas que Judas está falando, elas ainda têm outras características piores. São murmuradores, queixosos da própria sorte, andam segundo suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Você já viu alguém assim? Alguém murmurador, queixoso, né? Que anda segundo a sua própria vaidade, com o seu próprio interesse, querendo sempre se dar bem em tudo? Às vezes existem pessoas como essas na igreja e nós precisamos estar atentos para que não caiamos em suas ciladas. Alguns deles, inclusive, são pastores, bispos e coisas assim, e estão levando as pessoas por suas concupiscências e por suas murmurações também. Ele diz ainda que essas pessoas, a boca delas diz coisas muito arrogantes, e elas admiram as pessoas por causa do interesse. Ou seja, elas não admiram as pessoas por causa de suas qualidades, elas admiram por causa do interesse, por aquilo que podem conseguir das pessoas. Já vi muitas pessoas assim, que admiram pessoas e dão até condições a essas pessoas porque elas podem ser úteis para elas em alguma situação por causa de um interesse. Infelizmente, isso existe e precisamos estar atentos para não cair nessa cilada. E ele diz ainda que, mais vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as ímpias concupiscências. Ora, interessante que Judas está falando de escarnecedores já no tempo dele, mas ele fala dos últimos tempos. Algumas pessoas pensam que os últimos tempos será no futuro, né? Ou depois de 2000 anos, agora mais ou menos. Entretanto, os últimos tempos já estavam acontecendo naquele período em que Judas e os apóstolos estavam na terra. É interessante observar que os últimos tempos, eles são já quando Jesus sobe aos céus, já começam os últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos. E nesses últimos tempos, existem escarnecedores e pessoas concupiscentes, ou seja, afeitas aos prazeres, às coisas estranhas da vida, né? E é interessante que nós devemos parar, tomar cuidado com essas pessoas, porque elas são sensuais, como nos diz o versículo 19, e não têm o Espírito de Deus. Algumas pessoas fazem aquela aparência toda uma pompa, né? E algumas pessoas até, algumas cantoras evangélicas parecem quase que uma Jezabel quando você olha para as pessoas. Não tem necessidade daquele exagero, daquela produção, daquela vaidade toda, né? Mas são vaidosas e até criticam quem fale disso. Tudo bem, andar bonita, arrumada, correto, mas tem certas coisas que são exageros, né? E precisa se tomar cuidado com isso, porque estão imitando, na verdade, cantoras do mundo, estão agindo como Jezabel. Então, essa é a minha opinião, né? Então, desculpe, você pode pregar outra coisa, mas a mulher deve se vestir com decência e com ordem. Às vezes você vê uma cantora evangélica com uma roupa, sei lá, aqui um rendinha e coisas assim estranhas, entendeu? Marcando o corpo. Isso deve se tomar muito cuidado com isso. O que significa? Que essas pessoas devem estar, não devem ser sensuais, né? Como diz o versículo 19, são pessoas sensuais que não têm o Espírito de Deus. Claro que isso se refere também a homens, né? Tem cantores que fazem aquela aparência toda, criam uma marca em cima de sua aparência, começam a usar apetrechos para marcar um tipo específico que ele seja, que ele queira representar, né?
Então devemos tomar cuidado com isso, com essas figuras mascaradas também na música evangélica, porque isso também é idolatria, né? E ele continua dizendo ainda, versículo 22, versículo 21 ainda, ou melhor, o 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa uma santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, como que nós vamos aprender, vamos sobreviver a esse problema, essa apostasia do fim do mundo, né? Edificando-nos a nós mesmos sobre a nossa fé, ou seja, aprendendo o que a Bíblia ensina sobre a nossa fé, né? E orando no Espírito Santo. Além disso, devemos conservar-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, devemos nos conservar amando a Deus, como pessoas que amam a Deus, e não que amam esse mundo, as coisas que esse mundo oferece. Mas ele diz o seguinte para essas pessoas que são estranhas, que estão levando uma vida que não condiz com a palavra de Deus: apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. O que ele está querendo dizer isso aqui? É que você deve temer a Deus e apiedar-se dessas pessoas que pregam o mal, que fazem o mal, que se afastam da vontade de Deus, para que essas pessoas venham para a presença de Deus e possam se converter e aceitar a Jesus. E quando diz aqui que salvar alguns com temor, você salva com o temor, né, a Deus, e o temor de que essas pessoas vão para o inferno, arrebatando-os do fogo. Como que você os arrebata do fogo? Levando a palavra de Deus verdadeira doutrina, para que eles se convertam e não vão para o inferno. Então a única forma de arrebatar alguém do fogo do inferno é ensinar a palavra de Deus. E ele diz assim: odiando até a túnica manchada da carne, ou seja, a roupa manchada com os sinais do pecado, né? Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Ou seja, Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, e devemos nos apresentar a Ele irrepreensíveis e com alegria perante a sua glória. Como você tem se apresentado a Deus diariamente? Você tem se apresentado irrepreensível com alegria perante a glória de Deus? Você tem procurado guardar de tropeçar? Pois isso é o que Deus nos orienta. E ele diz ainda que é o único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Só um Deus é sábio, não existe nenhum outro Deus, só existe o Deus cristão, aquele que nós acreditamos, e sabemos que Ele é nosso Salvador. É interessante, né, que Jesus é colocado como nosso Salvador e Deus também é o nosso Salvador. Por quê? Porque os dois são a mesma pessoa. É óbvio que isso não é tratado com detalhes na Bíblia, mas a Bíblia deixa claro que existe uma união da Trindade, mas embora não seja explicada. Mas nós devemos sempre valorizar isso. E esses grupos que falam muitas coisas, às vezes eles tentam afastar, inclusive, da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que Deus realmente ensina como verdadeiro, e trazer ideias erradas. E nós devemos estar atentos para fazer o que Deus quer de nós. Bom, esse foi um estudo na Epístola de Judas. Espero que tenha sido útil para você e que abençoe a sua vida. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe.